Olá, família! Aqui quem está falando é o Alessandro Albuquerque, psicólogo e coach especialista em inteligência emocional. E hoje eu vim trazer aqui uma história que eu escutei há um tempo atrás e que me impactou muito profundamente por conta de ser uma história muito comum, tá? E você vai entender o que eu estou dizendo. Era uma vez, as histórias sempre começam assim, né? Era uma vez uma aldeia de leões. E essa aldeia de leões, certa feita, foi invadida por caçadores. E os caçadores chegaram e começaram a dizimar praticamente toda a população daquela aldeia ali. E o fato é que tinha um animalzinho, um leãozinho, né, que ainda era um bebê e que foi salvo por conta do seu pai tê-lo jogado no riacho que estava correndo, que passava ao lado da aldeia, enquanto toda a aldeia era dizimada pelos caçadores. E esse leãozinho foi correndo, né, pelas corredezas, foi levado pela correnteza do riacho até uma aldeia de carneiros. E o que aconteceu? Esses carneiros viram lá o leão sozinho e começaram a mexer com o leãozinho, trazendo ele para perto, para junto da aldeia dos carneiros, e ele começou a se acostumar com os carneiros e começou, com o passar do tempo, ele começou a perder aquela essência que ele tinha, perder a natureza dele, que era selvagem, que era carnívora, porque ele começou a andar com as ovelhas, então ele começou a comer junto com as ovelhas, comer tudo aquilo que as ovelhas e os carneiros também comiam, começou a se comportar como se ele fosse também um carneirinho, uma ovelhinha. Com o passar do tempo, isso foi ficando tão forte dentro dele que ele começou a também fazer o mesmo barulho que os carneiros faziam. Ele começou a bé, bé, começou a ficar igualzinho um carneiro. Só que o que acontece? Houve um grande ataque a essa aldeia de carneiros, onde uma junta, né, de leões foi atacar os carneiros, é lógico, para matar, para comer, para saciar a fome, e começaram a dizimar toda aquela população de carneiros e ovelhas. E quando um dos chefes da tribo ali, dos leões, se deparou com aquela situação, vendo um leão, que já estava grande já, só que se comportando muito como uma ovelha, aquilo chamou a atenção dele. E ele chegou perto desse leão e começou a indagá-lo por que ele estava daquele jeito. E o leão ele só respondia bé, bé, porque ele tinha perdido completamente a essência dele. E aí o leão, um dos chefes da tribo ali dos leões, que estava ali caçando todas as ovelhas, pegou o leão, aquele bebezinho que já tinha se tornado um grande leão, pegou ele pela juba e levou até a beira de um riacho e fez com que ele olhasse a própria face. E quando ele olhou a própria face, isso ainda não o despertou, porque para ele, ele não queria acreditar naquilo, que ele era diferente daquelas que tinham o cercado com tanto amor e carinho. E aí o leão, meio grosseiramente, grotescamente, pegou uma ovelha, matou a ovelha e fez com que abriu a boca do leão e enfiou goela abaixo uma ovelha morta. E aí, quando aquela ovelha passou pela garganta daquele leão, aí ele ouviu uma mágica, ele começou a despertar aquela ferocidade, aquele espírito carnívoro,
E aí sim, ele se deu conta de que, na verdade, ele não era como as suas parceiras ali, como as ovelhas que tinham adotado ele quando ele tinha chegado. E ele percebeu naquele instante, naquele momento, que ele era muito mais do que ovelha, do que um carneiro. Que na verdade a essência dele estava ali, junto com aquela tribo ali que estava ali matando as ovelhas para saciar a fome. E ali foi que ele descobriu a sua verdadeira essência. E a partir dali, então, ele começou a se comportar novamente como um leão e não como uma ovelha. Bem, essa história, ela é uma história, uma metáfora que fala muito sobre a nossa vida. Uma coisa que eu costumo sempre dizer nas palestras que eu dou é o seguinte: nós nascemos com muita coragem, com ousadia, sem temor, e a gente vai perdendo isso com o tempo, porque o tempo vai passando e a gente vai se moldando, vão nos colocando dentro de uma caixa. E aí a gente começa a perder a criatividade, a gente começa a perder a coragem, a gente começa a perder a proatividade, a ousadia, começa a desistir das coisas. Sabe por que isso acontece? Porque não é culpa do teu pai, nem da tua mãe, nem dos seus avós, porque é tudo uma herança que a gente vem aprendendo a ser moldado daquele jeito para sermos seres sociais ou sociáveis. Só que com isso, por conta dessa cultura, por conta disso tudo que acontece e que os nossos antepassados acabaram aprendendo, nos transmitido, só que de uma maneira a podar tudo aquilo que a gente tem de... Ou melhor, tudo não, mas pelo menos muita coisa que a gente tem de bom que a gente já traz desde a nossa infância. A gente vai perdendo muita coisa, a gente vai se limitando, a gente vai se podando muito. E o tempo passa e, enquanto adultos, de uma forma geral, as pessoas acabam se tornando seres apáticos, sem iniciativa, sem proatividade, cheia de medos, cheia de transtornos desenvolvidos ao longo do tempo. Isso tudo por conta, às vezes, da cultura, do modo como você foi ensinado a viver. Então, essa metáfora do leão, ela nos fala muito sobre o como nós vivemos hoje e o como foi o nosso crescimento. Eu tenho certeza que você não é tudo aquilo que você pode ser. Então, pense em tudo aquilo que você aprendeu dos seus pais, que foi legal, que foi positivo, de tudo aquilo que você aprendeu na sua infância e que foi muito bom. Mas lembre também de tudo aquilo que você aprendeu que pode, de repente, estar te limitando hoje, que pode estar te podando, que pode estar fazendo com que você desista dos seus sonhos ou não leve as suas coisas adiante. Então, deixo essa reflexão aqui para você se autoanalisar. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais, Alessandro Albuquerque. Procure lá no Facebook, na fanpage do Facebook ou no YouTube. Eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas é só procurar Alessandro Albuquerque ou Alessandro Psicólogo que você vai me achar, tá bom? Então fica esse recado aqui, curte, compartilha com os seus amigos, deixa o teu comentário aqui, é importante também eu saber o que você está pensando a respeito disso que eu acabei de falar, tá bom? E a gente vai se vendo então num próximo vídeo. Até mais, tchau!